Fala nação, só na boa, tamo juntinho aí para mais aprendizados animais no Python. Dessa vez não vai ser um exercício muito complicado, mas vai dar para você treinar um pouco seus condicionais fazendo um exercício de login e senha, de autenticação. Então, sempre quando você precisa entrar, por exemplo, no seu e-mail, você precisa entrar na sua conta de banco, você precisa entrar, enfim, fazer uma autenticação, colocar seu usuário e senha geralmente, né? Você precisa fazer, vai ter um sisteminha bem parecido com o que a gente vai fazer aqui. A diferença é que muitos deles vão ser mais complexos no sentido de criptografia, guardar, sei lá, guardar sua senha e sua conta num lugar seguro, num banco de dados e todo esse tipo de coisa. Nesse caso a gente vai fazer um bem tosco assim, só para você ver qual que é a ideia, mas a lógica basicamente é bem parecida, né? Então como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai ter um login secreto, tá? Que é um login secreto que não é nem um pouco secreto nesse caso, mas a gente está fazendo aqui para mostrar. E eu vou chamar de Léo, é como se fosse o nome do meu usuário. E eu também vou ter uma senha secreta. Esses dados, obviamente, quem vai estar usando o sistema não consegue ver. Por exemplo, quando você está entrando num site ou no seu e-mail, não aparece ali, tipo, o login e a senha de todas as pessoas do mundo, né? Fica escondido. Então, isso aqui finge que está escondido, mas eu vou colocar aqui para a gente conseguir brincar e entender isso. Então, basicamente, e detalhe, em muitos casos, por exemplo, no Gmail tem bilhões, né, acho, sei lá, milhões, bilhões de usuários, então vai ter muitos, né, então ele vai ter que checar em todos, né, mas no nosso caso a gente vai ter que, só vai ter um usuário, né, a gente poderia fazer mais, mas não vem ao caso aqui. E aí como é que funciona? Basicamente, a gente vai ter algumas possibilidades, vamos dizer que a gente sabe que o nosso login secreto é Léo, e a gente vai pedir para ele começar digitando o login. Caso o login já esteja errado, por exemplo, não existe esse login, que alguns sites fazem isso, por exemplo, este e-mail não está na nossa base de dados, eu já vou dar um erro. Então, como é que funciona? A gente vai pegar uma variável que chama login, e eu vou colocar aqui um input, digite o seu login. Basicamente, o que eu estou fazendo? Aqui são as variáveis iniciais lá, que elas estão guardando o login e a senha secreta, e essa aqui, por isso que eles chamam secretos, e esse o login, a variável login, a próxima que eu vou criar a senha, elas são as variáveis que o usuário vai digitar. Então a gente vai ter que ver, por exemplo, se esse login é igual a esse login secreto. Então a gente vai fazer isso com um if. Então, só para ficar claro, né? Lembrando que uma variável ela pode assumir vários tipos de valores. Aqui eu estou colocando entre aspas para assumir um valor de texto, né? Que vai ser a mesma coisa. Ele pega o resultado do input como um texto, beleza? Então aqui eu faço uma igualdade bem simples, por exemplo, ó, se lembra que o if é um condicional que é o se alguma coisa acontecer, então faça isso. Então, ó, se o login é igual ao login secreto, tá? E aí eu coloco 2 pontos aqui no fim. Basicamente é assim que faz igualdade no Python quando a gente quer comparar. Quando a gente quer atribuir, quando a gente quer dar o valor, é como na linha 1, na linha 2, aqui ó, na linha 4. A gente coloca um igual. Quando a gente só quer comparar para ver se uma coisa é igual a outra, a gente coloca dois iguais, igual a igual, tá? Então, eu vou colocar aqui, se ele acertou o login, o que a gente vai colocar? Aí a gente vai pedir para ele digitar sua senha, digite a senha, tá? Se ele acertou o login, digite a senha. Se ele não acertou, a gente vai colocar no else aqui, vamos colocar aqui, ó, login não existe na base de dados, alguma coisa assim, tá? Então isso aqui já dá pra gente testar. Então vamos lá, não sei se tem algum erro, mas vamos lá. Digite seu login, por exemplo, vou digitar um errado, que não existe na base de dados. Aí ele colocou aqui, ó, login não existe na base de dados. Então ele fez essa comparação, não deu certo, ele veio aqui pro else, que é o se não. Então basicamente o if é assim, ó, se essa condição que eu coloquei, essa igualdade for verdade, eu faço a próxima linha aqui. Se não, eu faço as que estão aqui depois do else, tá bom? Então agora deixa eu digitar uma certa, deixa eu digitar Léo aqui, vamos ver. Aí ele foi, ó, digite sua senha. Então aqui a gente vai dar uma mudada, já deu certo a primeira parte. Agora a próxima parte vai ser a gente conseguir digitar a senha. A gente vai colocar assim, ó, senha é igual a input, né? Digite a sua senha. E aqui a gente vai ter que fazer outra comparação, porque aqui a gente já sabe, nesse caso, a gente já sabe que o login tá certo. E agora a gente quer ver se a senha é a certa. Então a gente coloca senha é igual a senha secreta, tá? Igual a igual, né? Então a mesma coisa. Se ela for igual, se o login for o certo, tiver na base de dados, e a senha for a senha secreta que corresponde àquele login,
a gente pode colocar, por exemplo, bem-vindo ao sistema, né? Vou até colocar outra mensagem aqui como se fosse tipo um sistema de banco. Sua conta corrente tem, vou colocar aqui R$100, tá? E beleza, só que tem o caso da senha estar errada, né? Se a senha está errada, a gente pode colocar um else aqui, ó. Então tome cuidado com essa coisa que chama indentação. Então esse else corresponde a esse if porque eles estão, ó, alinhados aqui. E esse else corresponde a esse if porque eles estão alinhados aqui, tá? Então indentação no Python é muito importante. Indentação você pode imaginar como se fosse esse espaçamento, né? Que ele tem aqui do começo da linha. Então, para linhas que estão com indentação igual, elas mostram que elas estão, enfim, no mesmo nível, assim, no mesmo, enfim, estão juntas, tem alguma relação entre elas. Tá? E aqui o else é caso que o login está certo, mas a senha daquele login que ele tentou está errado. Então, vamos colocar assim, ó, combinação de senha e login incorretos. Tá? Então ele não deixa entrar no sistema. Então vamos testar aqui tudo de novo. Ó. Vamos testar de novo um que não existe. Então colocou aqui, ó, não existe na base de dados, ele veio aqui, beleza. Vamos colocar agora um que existe, vamos errar a senha. Então, se a gente errar a senha, a gente quer que apareça isso aqui, ó, combinação de login e senhas incorretos. Vou colocar qualquer senha, combinação de senha e login incorretos. Deixa eu só colocar assim para ficar mais bonitinho. E agora vamos digitar uma certa, né? Vamos digitar, por exemplo, Léo e senha 123. Então, bem-vindo ao sistema, sua conta corrente tem R$100. E é basicamente assim que a gente faz um sistema de autenticação bem simples, né? Claro que pode ter muito mais coisas, mas a ideia é que aqui, ó, né, nesse meinho que a gente já testou que o login tá certo e a senha também tá certo, você pode colocar muito mais coisas que aí quer dizer que ele tá autenticado, quer dizer que ele entrou, você sabe qual usuário que é, você vai mostrar as informações dele, você vai deixar ele fazer coisas na conta dele. Dela, enfim, você entendeu, né? Mas é basicamente isso. Então tá aqui um sistema bem básico de autenticação. De novo, eu falei que você pode... É muito mais complexo normais, né? Tem criptografia, né? Você não pode mostrar isso aqui para um usuário. Tem um banco de dados, vai ter muitos usuários e senhas. Tem que fazer um jeito inteligente, rápido, de você acessar a senha do usuário que você está pensando. E é basicamente isso. Espero que tenha dado para pegar um pouquinho mais os condicionais, que você esteja agora mais inteligente, entenda mais Python e espero que você tenha gostado do vídeo, beleza? Até a próxima!